Olá! O vídeo de hoje vai ser sobre os cuidados que os pais têm que ter em relação às vacinas. Quais são as indicações que popularmente estão difundidas, mas que talvez não sejam tão corretas de serem feitas. Voltamos já! Voltamos! E hoje, antes de começar o nosso assunto que é sobre cuidados com vacinas, nós da Mamamor, a equipe toda, gostaríamos de agradecer a todos que estão assistindo os nossos vídeos da Mamamor ao redor do mundo. Um beijo gigantesco para os nossos espectadores na África do Sul, Alemanha, Andorra, Angola, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Austrália, Áustria, Bahamas, Bangladesh, Bélgica, Bielorrússia, Cabo Verde, Bolívia, Canadá, Cazaquistão, Chile, Singapura, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Egito, El Salvador, Emirados Árabes Unidos, Equador, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Filipinas, Finlândia, França, Grécia, Guadalupe, Guatemala, Guiana Francesa, Holanda, Hong Kong, Hungria, Índia, Indonésia, Iraque, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Jersey, Jordânia, Kuwait, Líbano, Lituânia, Luxemburgo, Macau, Malásia, Marrocos, Maurício, México, Moçambique, Mônaco, Montenegro, Namíbia, Nepal, Nicarágua, Nigéria, Noruega, Nova Zelândia, Panamá, Paquistão, Paraguai, Peru, Polônia, Porto Rico, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Romênia, Rússia, São Tomé e Príncipe, Sérvia, Suécia, Suíça, Suriname, Tailândia, Taiwan, Tanzânia, Tchequia, Trindade e Tobago, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Uruguai, Vietnã, Zâmbia e todo mundo desse Brasil gigantesco. Nós queremos agradecer demais por vocês estarem aí junto com a gente. Um beijo caloroso dos brasileiros para cada um de vocês brasileiros que estão aí fora, com muito carinho para vocês, tá bom? E hoje o assunto vai ser falar sobre a questão dos cuidados ao tomar as vacinas. E o que nós queremos falar? Primeiro item que geralmente está sendo muito aconselhado para as mamães, às vezes até nos postos de vacinação. Mamãe, antes de trazer o neném, tome um antitérmico para que o bebê não tenha febre. Pois é, gente, isso é um mito. O primeiro item que eu gostaria de falar, o primeiro mito que está sendo passado para as mamães alguns profissionais viram para as mães e falam assim, ou colegas, vizinhas, outras mamães falam, dá umas gotinhas de antitérmico, não vou falar o nome aqui, não posso falar o nome aqui, para o seu bebê antes de ir vacinar, porque aí o bebê não vai ter febre. Gente, isso está incorreto de ser feito. O que acontece? Nós temos novos estudos falando que se você medica o seu bebê antes de ir dar as vacinas, os estudos mostram que os bebês têm menos concentração de anticorpos do que os bebês que não foram medicados antes. Então é como se você diminuísse a eficácia da vacina que está sendo dada para o neném. Sabiam disso? Interessante, não é? Ah, Vanessa, mas o neném vai ter febre. E aí, o que o pessoal tem falado? É interessante não mascarar a febre, porque vai mascarar essa febre e aí você nunca vai ficar sabendo se o seu filho teve ou não teve alguma reação àquela vacina que foi dada para o bebezinho. Então, a indicação é que você dê a vacina. E aí, se o bebê tiver febre, nós vamos entrar em contato com o pediatra de vocês. Ou então vocês vão antes ao consultório do pediatra, converse com este profissional para saber, olha, a partir de quantos graus eu devo dar a medicação,
qual a medicação e se a febre não baixar, porque aí nós vamos ter para passar para o pediatra um relatório se o seu bebê teve ou não uma reação a essa medicação. É lógico que a partir de um bebê que entrou em contato com a vacina e teve uma reação considerável, pode ser que depois o pediatra indique para as próximas vacinas dar o antitérmico antes de dar a vacina. Mas isso vão ser casos específicos e são exceções às regras que tem que ser analisado caso a caso pelo profissional competente para cuidar do seu filho, que no caso seria o pediatra, ok? Agora, porque a vizinha, o amigo, a cunhada, a outra mamãe que está grávida, que é sua melhor amiga, te falou para já tomar dessa forma, isso não deve ser feito. As pesquisas estão apontando o oposto, que na verdade é incorreto medicar. Mas se eu der essa medicação, o antitérmico, aí vai diminuir a dor e o mal-estar do bebê. Pois é, primeiro que o antitérmico não vai reduzir a dor da fincada da agulha. Infelizmente, gente, a picadinha da agulha vai continuar doendo mesmo dando a medicação antes para o bebê. E ainda vai ter o efeito negativo de não conseguir a mesma concentração de anticorpos, que é o que nós queremos ao dar a vacina para um bebê, certinho? E aí o pessoal vai falar um segundo item. Depois de tomar a vacina, o pessoal vê e ainda fala assim, alguns profissionais, né? Se o seu neném tiver uma dorzinha muscular ou tiver chatinho, faz uma compressinha fria, faz uma compressinha quente. E aí, qual das duas que deve ser feito? Nenhuma das duas. Por quê? Nós vamos explicar isso agora. E por que não é indicada a compressa quente? No caso da compressa quente, ela vai fazer uma vasodilatação naquele músculo, naquela região onde foi feita a vacina, e essa vasodilatação vai fazer com que essa vacina, que tem que cair com uma certa velocidade na corrente sanguínea, o pessoal da farmácia aí, por favor, colabore com a gente nessa construção do conhecimento. Eles fazem uma viscosidade em cada medicação, tem um porquê da medicação ser feita oral, ou muscular, ou subcutânea, porque ali vai ter uma velocidade de absorção daquela medicação pelo corpo humano. Se a gente coloca compressa quente, essa medicação, essa vacina, vai ser absorvida mais rápido pelo corpo humano e isso pode fazer o quê? Agravar a reação sistêmica do corpo. Então a febre poderia ficar mais forte devido a isso. Se o bebê tiver alguma reação à vacina alérgica, pode piorar por causa da compressa quente. Então por isso não é indicado o uso de compressa quente. E a compressa fria? Por que não é indicado o uso da compressa fria no caso de vacinas? Porque ela vai fazer o efeito contrário da compressa quente. Ela vai fazer uma vasoconstrição, ou seja, aquela vacina vai ficar mais tempo do que deveria ficar dentro daquele músculo, dentro daquele local que ela foi aplicada. E, de fato, a compressa fria tem toda uma questão de ser analgésica. O problema é que aquela medicação ficando ali mais tempo do que ela deveria ficar, vai atrapalhar na absorção dela e pode acontecer uma toxicidade, por exemplo, se ela estiver no músculo muscular. Então, também não é indicada a compressa fria. Mas Vanessa, e se o meu bebê tiver muito reação a toda essa vacina? O interessante é você levar o bebê de novo ao local onde ele tomou a vacina para que haja uma notificação. Se a reação estiver sendo muito intensa ou durar por mais do que 48 horas, quando isso acontece, nessa notificação, eles trocam a vacina por uma vacina que não teve tanto efeito adverso. Ok? Então, nada de compressa fria, nada de compressa quente, nada de medicar o seu neném antes de dar a vacina. Mas os casos específicos que todo mundo está levantando aí, mas e naquela situação? Esses são os casos que têm que ser passados pelo pediatra. De qualquer forma, sempre, gente, bate um papo com o pediatra do bebê antes, leva, olha, vai ser dada a vacina, e aí o pediatra vai falar, faz isso, faz aquilo, use a medicação tal, se apresentar tantos graus de febre, e o pediatra é que tem que te orientar em casos específicos. Não fica, vamos dar a medicação antes para dar para o bebê, porque na verdade nós vamos estar atrapalhando o uso da vacina, ok? Gostaram do assunto de hoje? Esse é um assunto controverso e ainda está sendo muito divulgado de forma inadequada, então eu espero ter colaborado com vocês, eu espero que as mamães tenham gostado, os papais tenham gostado das dicas. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje
E se vocês gostaram do vídeo, dê um like, assinam, se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações para que vocês saibam tão logo os vídeos entrem ao ar. E um beijo gigantesco, a gente se vê até a próxima semana.